Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem está falando é o professor em formação José. A nossa aula de hoje é retas paralelas cortadas por uma transversal. Então na aula de hoje vamos estudar a construção das retas paralelas através do corte por uma reta transversal. E vamos estudar sobre os ângulos originados por essa reta transversal ao interceptar essas retas paralelas, e bem como a relação e as propriedades entre esses ângulos. Então vamos iniciar considerando as retas paralelas RS e uma reta transversal T que vai interceptar essas duas retas. E no ponto de cruzamento com a reta T, com cada uma dessas retas paralelas, vai formar um conjunto de ângulos conforme a figura abaixo. Então temos a nossa reta R paralela a S, certo? E a reta transversal T que vai interceptar cada uma delas. E em cada reta ela vai formar 4 ângulos. Então no total vão ser 8 ângulos. Então vamos estudar a relação entre esses ângulos. Então, de acordo com essas posições dos ângulos, eles vão ter alguns nomes especiais e vão ter propriedades importantes. Então, os ângulos formados podem ser chamados de correspondentes, alternos ou colaterais. E também para compreender, é necessário entender a relação, a reta transversal, que os ângulos eles podem estar do lado direito ou esquerdo. Do lado direito temos o ângulo A, D, E e H. E do lado esquerdo B, C, F e G. E também vamos considerar a região entre retas paralelas, ou seja, a região de cima ou a de baixo. Ou melhor falando, a região interna e a externa. Na região interna temos ângulos C, D, E e F. Já na região externa, A, B, G e H. Então agora vamos ao GeoGebra para a construção e melhor visualização do que vai acontecer e também das características desses ângulos formados. Então, já que no GeoGebra vai ser feito de uma forma bem diferente como está lá no desenho, então vamos iniciar utilizando um ponto A e vamos utilizar uma reta qualquer, uma reta BC, ou melhor representada por ela. Vamos utilizar a ferramenta reta paralela, tocando no ponto A e na reta F. Então temos a reta G aqui originada. Agora o que vamos fazer? Selecionar uma reta transversal, a reta G e F. Então temos a reta transversal H. E também é importante utilizar a ferramenta aqui interseção entre retas a fim de se obter o ponto exato para não dar diferença entre os ângulos. Isso é muito importante aqui no GeoGebra. Então já temos aqui os nossos pontos de interseção. E também falta adicionar outros pontos a fim de medirmos os 8 ângulos formados ao a reta H interceptar a reta G e F. Então vamos aqui na ferramenta ângulo e vamos medir o que é preciso. Então já temos primeiro ângulo, segundo, terceiro e o quarto. E lembrando que o vídeo anterior, que se aborda ângulos opostos pelo vértice, ângulos suplementares, eles vão ser de grande importância aqui para entendermos as propriedades entre esses ângulos formados, para que vocês assim se situem bem nesse novo assunto, que não é complicado
basta vocês lembrarem das propriedades e dos assuntos anteriores estudados, e vai ser bem fácil e interessante de rever esses novos conceitos. Então já temos todos os nossos ângulos aqui. Vou separá-los para vocês melhorem enxergarem. E vamos começar a estudar as relações entre esses ângulos. Então está aí feito. Temos nossos 4 ângulos superiores e os inferiores. Se vocês perceberem, se eu descer esses 4 ângulos aqui para a reta F abaixo, vocês percebem que esse ângulo, o alfa, ele parece com esse outro ângulo aqui, certo? E esse ângulo beta é a mesma medida deste outro ângulo aqui. A mesma coisa acontece com o ângulo θ com esse outro. E o gama com esse outro aqui. Bom, quando isso acontecer, eles vão ser chamados de correspondentes. Mas por que esse nome? Porque eles ocupam a mesma posição, certo? Então vamos voltar lá aos nossos slides. Então está aí, ó. Os ângulos correspondentes são os que estão ao mesmo lado da reta transversal. Ou seja, eles podem ser do lado direito ou esquerdo, sendo um na parte interna e outro na parte externa. Ó, como a nossa figura representa o nosso exemplo lá do GeoGebra. O ângulo B, em rosa, ele está na mesma posição que o ângulo F. Ou seja, se eu trazer este ângulo para cá, ele vai ter a mesma medida. Ou seja, eles vão ser congruentes e também são correspondentes. A mesma coisa acontece com o ângulo A e o ângulo E. Eles são correspondentes. O ângulo em azul C, o ângulo azul G também são correspondentes. E também o ângulo em verde D e H. Então, uma propriedade dos ângulos correspondentes formados por retas paralelas é que eles são congruentes, como havia falado anteriormente. Ou seja, eles vão possuir a mesma medida. Ou seja, o ângulo A vai ser igual ao ângulo E, o B vai ser igual ao F, o C igual ao G e o D vai ser igualzinho ao H. Deu para entender? Então agora vamos a uma nova relação. Então, agora vamos estudar outra relação. São os ângulos alternos. Eles podem ser internos ou externos. Então, vamos primeiro usar os ângulos alternos internos. Então, vamos estudar essa parte aqui de dentro. Alterno, como o próprio nome já sugere, são ângulos que estão em lados alternados, mas na parte interna das retas. Então, ó, por exemplo, esse ângulo aqui, o AFI, quem seria o ângulo alterno a ele, mais interno? Este ângulo aqui, né? O IGC. Então, eles estão na parte interna das retas paralelas e em lados alternados. Então, ó, vocês percebem que eles têm a mesma medida. Assim como também esse ângulo, ó, o HFI, quem seria o alterno interno a ele? Esse aqui, o IGB, ó. Eles têm a mesma medidas. E os externos funcionam da mesma forma. Eu tenho o ângulo AFD, que é esse aqui. Quem seria o alterno externo a ele? Seria esse aqui, né? Estão em lados alternados e na parte de fora. Então, vocês percebem que também eles têm a mesma medida. Então, vamos voltar lá aos nossos slides. Então, os ângulos alternos externos são ângulos que estão em lados diferentes, ou seja, alternados, como o próprio nome sugere. Um no lado direito e outro no esquerdo, sendo eles internos, ou seja, na parte de dentro, ou
externas na parte de fora. Como já vimos lá no GeoGebra, né, eles estão situados na parte interna das retas paralelas. Então, o ângulo C, quem vai ser alterno interno a ele? Vai ser o ângulo E. E do ângulo D aqui, vai ser o F. Já nos alternos externos, como vai ser? O ângulo B ele está na parte de fora, está aqui no lado esquerdo. Já o ângulo H, que vai ser alterno externo, ele está também na parte de fora, só que ele está no lado direito. A mesma coisa funciona com o ângulo A, que está à direita, na parte de fora, e o G, que está na parte esquerda de fora também. Então, quais são as propriedades que eles têm? Eles são congruentes, né? Os ângulos alternos, tanto internos como externos. Então, através das figuras, o que podemos perceber? Que o ângulo C é igual ao E, o D é igual ao F, e o B é igual a H, e o A é igual a G. Então, vamos ver um pequeno exercício sobre os ângulos alternos e externos. Então, vamos lá. Vamos descobrir o valor de x nessa figura abaixo. Então, temos o ângulo 3x mais 15 e o ângulo x mais 55. Bom, como é que vamos descobrir a relação entre eles? Sabemos que eles estão na região interna e, como podemos perceber, eles estão em lados alternados. Um está do lado esquerdo e outro do lado direito. Ah, então eu já sei o que é. Eles estão na região interna e estão em lados alternados. Ah, então eles são ângulos alternos internos. E qual é a propriedade que eles têm? Eles são congruentes, então eles têm a mesma medida. Então a gente vai poder escrever que 3x mais 15 é igual a x mais 55. Então, vamos deixar tudo que é x no primeiro membro e tudo que é número no segundo membro. Este x ele está somando no primeiro membro, no segundo membro, perdão. Já no primeiro ele vai fazer a subtração. A mesma coisa com o 15. No primeiro membro ele está somando, no segundo membro ele vai subtrair. Então temos 3x menos x vai ser o quê? 2x. 55 menos 15 vai ser igual a 40. Este 2 ele está multiplicando no primeiro membro. No segundo membro ele vai fazer a operação inversa. Então ele vai dividir. Então 40 dividido por 2 vai dar 20 graus. Então o valor do x é 20 graus. Bom, então agora chegamos à nossa última relação, que são os colaterais. Eles podem ser internos ou externos. Como o próprio nome diz, já é colateral, é mesmo lado. Então vamos lá. Colaterais externos, ou seja, são de fora, parte de fora. Então, ó, temos esse ângulo DFA. Quem seria colateral ele externo? Seria o BGE, certo? Eles estão no mesmo lado e da parte de fora. Mas aqui percebemos que eles não têm a mesma medida como os outros. Ele já vai ser mais especial, ele vai ter outra característica. O que vai acontecer se eu somar esses dois ângulos? Esse ângulo aqui com esse. Se eu somá-los, vai dar 180 graus, ou seja, eles são suplementares. Então, guardem isso aí. A mesma coisa se eu usar deste outro lado. O ângulo DFH. Quem seria o colateral externo dele? O CGE. Ó. Se eu somá-los, vai dar o 180 graus também. Então, vamos ver aqui a parte interna. Temos o ângulo AFI, ó, 45,05 graus. E quem seria o colateral interno a ele?
seria o ângulo IGB. E eles possuem a mesma característica. Se eu somá-los, vai dar o que? 180 graus. Então, vamos retornar ao nosso slide para verificarmos melhor. Então, só para formalizar o que eu havia falado lá no GeoGebra, então, colaterais são ângulos não adjacentes, ou seja, que não está à frente do outro, né? Ou seja, eles não possuem o mesmo vértice ou lado em comum. Então, eles estão do mesmo lado da transversal, podendo ser do lado direito ou esquerdo, sendo internos ou externos. Então, como temos o exemplo de internos, ó, o C ele está do mesmo lado que o F, mas eles estão na parte interna das retas. O mesmo acontece com o ângulo D em vermelho e o E também. Já o externo são os que estão da parte de fora. Eles estão do mesmo lado, mas na parte de fora das retas paralelas. A mesma coisa acontece com o ângulo A em vermelho e o H. Então, esses ângulos, os colaterais, eles possuem uma característica diferente dos alternos e dos correspondentes. Na verdade, eles vão ser chamados de suplementares, ou seja, sempre que tivermos ângulos colaterais sendo internos ou externos, juntos somados vão ser 180 graus. Então, com isso, C mais F vai ser 180 graus, D mais E vai ser 180 graus, A e H 180 graus e B mais G 180 graus. Então vamos ver mais um exercício a fim de fixar este conceito aprendido, na verdade. Então temos aqui, ó, descubra o valor dos ângulos representados na figura abaixo. Então temos a nossa reta R paralela a S e o ângulo e a reta transversal T. Então temos os ângulos 2x e 3x menos 50. Que podemos perceber, eles estão na região externa, né, das retas e estão do mesmo lado. Opa! Então eu já sei quais são os nomes desses ângulos. Eles são colaterais externos. E qual é a propriedade que eles vão possuir? São suplementares. Então ficou bem fácil. Então já vamos primeiramente achar o valor do x e depois substituir em cada um desses ângulos aqui. Então, 2x mais 3x menos 50 vai ser igual a 180 graus. 2x mais 3x é igual a 5x. O 50 estava subtraindo no primeiro, no segundo ele vai somar. Então, 5x vai ser igual a 230 graus. E aqui no primeiro, o 5 ele está multiplicando o x. No segundo, ele vai fazer a operação inversa, vai dividir. Então, 230 dividido para 5 vai ser 46. Então, achamos o valor do x. Então, vamos substituir em cada expressão esse valor de x para achar o valor dos ângulos. Então, no primeiro caso, o ângulo 2x, basta pegar o 2 e multiplicar por 46. Então, 2 vezes 46 é 92 graus. Então, o primeiro ângulo é 92 graus. Já no segundo é 3x menos 50. Então, eu vou pegar o 3, multiplicar por 46 menos o 50. O que resulta em 88 graus. E se eu somar esses dois ângulos, vai dar o quê? 180 graus, já que eles são colaterais. Então, pessoal, com a aula de hoje, o que podemos concluir? Que os correspondentes são congruentes, os ângulos alternos e externos são congruentes, e os ângulos colaterais externos e internos são suplementares. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje e até uma próxima, pessoal.